Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 28 do Enem 2010. Vamos lá? O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Então, esse é um trecho de um livro famoso do Nicolau Maquiavel, um dos teóricos do absolutismo, certo? O Príncipe. Então, vamos para a questão. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante, ou seja, como ele pode governar de maneira melhor. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na dois pontos. Então, a manutenção da ordem social seria a administração dessa ordem social. Ela se baseia em quê? Então, quando ele fala, o príncipe ele não precisa ter medo de ter uma reputação de cruel. Seu propósito, seu objetivo, não é manter o povo unido e leal? Então, não precisa ter esse medo de ser chamado de cruel. Então, segundo o Maquiavel, com alguns exemplos duros, tudo bem, então, ser um pouco mais cruel em relação a alguns crimes, ele vai ser muito mais clemente porque ele vai, digamos, impedir os assassinos, e os roubos, os assassinatos e os roubos, beleza? Então, vamos para as alternativas. Então, segundo o Maquiavel, segundo o autor, como funciona a administração da ordem social pelo governante? No que ela se baseava? Vamos para as alternativas. Letra A inércia do julgamento de crimes polêmicos. Então, é praticamente, julgar pela inércia crimes polêmicos. O texto está falando exatamente disso? Não. O mais importante é essa reputação de cruel, que o Maquiavel diz que o governante não deve temer, certo? Então, letra A, incorreta. Letra B. Então, baseava-se na bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Também não, certo? Maquiavel não fala que você não precisa se preocupar com a reputação de cruel. Então, às vezes você deve ser duro. Sim, muito. Tudo bem? Então, nada de bondade. Letra C. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. Ele está falando sobre transgressão religiosa? Também não, certo? Mas o texto está dizendo, mais uma vez, não se incomode com a sua reputação de cruel. Você quer manter o povo unido? Você quer manter o povo leal? Não se incomode se as pessoas acharem que você é cruel. Tudo bem? Então, não tem compaixão aqui. Letra C, incorreta. Letra D. Neutralidade diante da condenação dos servos. O texto está falando a respeito exatamente disso? Também não. Mas, segundo Maquiavel, você tem que ter uma posição forte em relação aos acontecimentos. Não uma neutralidade. Dizer, bom, eu não sei o que está acontecendo, certo? É melhor você ter uma reputação de cruel do que ser neutro, não se meter, tudo bem? Então, letra D também é incorreta. Por exclusão, acho que a gente fica com a letra E, Conveniência entre poder tirânico e a moral do príncipe. Exatamente, ele faz uma divisão entre poder e moral. Quer dizer, o Maquiavel é o que constrói e diz assim, as duas coisas podem não ter nada a ver com isso. Então, mesmo que a sua moral seja assim, por exemplo, de não ser uma pessoa cruel, como líder de uma nação, você precisa ser cruel. Você precisa ter uma reputação forte diante dos seus súditos, certo? Então, letra E tá bem correta, tudo bem? Então, é uma questão que fala bastante de interpretação de texto, certo? E, para quem conhece os processos de monarquia, de absolutismo, é mais fácil entender, porque lembra de todo o absolutismo na Europa e consegue, ligar a essa ideia do Maquiavel, tudo bem? Mas ela é basicamente
e interpretar bem o texto. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!